sobre crescimento epitelial, mostrar casos para vocês de crescimento epitelial que não teve nenhuma complicação, foi só observação. Tem casos que eu vou mostrar para vocês que teve sequela após o tratamento. E vou mostrar casos para vocês também. Quando foi feito o tratamento refrativo, durante no tempo cirúrgico da limpeza da interface, e sem tratamento refrativo, e por que quando tratar e por que quando não tratar. E vou mostrar para vocês também um caso, que é um caso emblemático. O paciente deve ter tido, foram muitas recidivas. É um caso inusitado, mas que aconteceu, né? Pode acontecer. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro caso, então. Vejamos aqui. Tá. Vocês estão vendo aí a tela? Sim, Perfeitamente. Ok. Quem que vai apresentar esse caso? Vamos convidar o doutor Vinícius para Tá. começar a Eu quero a apresentar esse primeiro participação de caso. todo mundo, viu? Não vamos ficar só aí, só observando, não. Então, vamos lá, Vinícius. Então, vamos lá. Boa noite. Então, paciente sexo feminino, 41 anos, empresária, veio em abril de 2011 para avaliação de cirurgia refrativa. O esposo implantou FlexView, filho R2 de oftalmo. Refração dinâmica, mais 2,25 menos 0,50 no eixo de 40, 0,9 divisão, mais 2,50 menos 0,25 com 1,5, com a 150, 0,9 divisão também. Na topografia, a gente vê os valores ceratométricos sem nada que chame a minha atenção. É, Qual que seria a sua conduta, Vinícius? Aí, com essa paciente, ela já tem 41 anos, né? Ela já pode estar começando uma presbiopia. A gente poderia pensar, a depender da qualidade visual dela para perto, em fazer eu faria um H-LASIK, né? E podendo avaliar uma báscula com ela, talvez, se fosse necessário, né? Para a qualidade dela. Você vê alguma contraindicação para cirurgia aí? Eu não cheguei a ver, não. Então, se a paciente veio para fazer cirurgia refrativa, não adianta você indicar óculos, indicar lente de contato, indicar outro procedimento que não seja aquele que ela quis, que ela está querendo. A menos que não seja possível. É possível, então vamos para frente. Uma paciente com 41 anos, aqui está o planejamento e foi feito realmente uma báscula. No olho esquerdo, o olho não dominante, e é aquela história do LASIK, né? No primeiro DPO, tá aí, em agosto de 2012 foi operada, paciente super feliz com a visão de 0,8 e Aguer 1 sem correção. Aí está a topografia. Vocês observem de que observe que ela era 43, o K máximo, e foi para 45,5, 45 e pouco, que é mais ou menos compatível com a refração. Muitas vezes a gente tem, ao longo do tempo, uma perda de encurvamento da topografia e, curiosamente, sem perda sem aparecer a refração. Vocês vão ver muito isso aqui nesses casos. Ou seja, não é para cada dioptria que você trata que você vai encurvar a córnea em uma dioptria. Geralmente é menos. Da mesma forma que com LASIK, você não aplana uma dioptria da córnea por cada dioptria de miopia tratada. Então, vamos seguir. Então, continua aí. Aí a conduta foi manter sem correção e rotina periódica. Sempre rotina periódica. Se deve evitar dar alta, porque cirurgia refrativa, gente, ela é dinâmica, né? O grau do paciente muda, pode ser necessário uma outra abordagem. Então, vamos lá. 5 anos depois, Aí, ela volta.
Isso, em 2016, 46 anos, retorna relatando piora da visão para perto. Uma refração dinâmica plano 0,8 e plano 0,9. Ceratometrias de 41,87 por 43, 42 e 37 por 42. Na biomicroscopia estava tudo ok, com a PAC de 539 e 537. Olha o que eu tinha acabado de falar com vocês. Ela estava 43, imediatamente foi para 45 e voltou com 44 em ambos os olhos plana. Uhum, Ok? Muito bem. ok. Então, e a paciente voltou e falou assim, "Ô, doutor, a visão de perto está piorando. Tem jeito de fazer alguma coisa? Quais as opções? O que que você faria com ela, Vinícius? Eu perguntaria para ela primeiro se ela é muito aversa, tem muita aversão a usar óculos para perto, né? Porque para longe ela ainda continua com uma visão boa. É que dependendo se ela tiver interesse em manter usando um óculos para perto, eu manteria com óculos para perto. Perfeito. Se a paciente veio questionando a visão de perto, você tem que realmente avaliar o perfil do paciente. E é evidente que você só vai operar se para o paciente for muito importante assumir o risco de uma nova cirurgia. E essa paciente, foi interessante que o marido dela, eu coloquei uma lente intracorneana, uma lente que chama FlexView. Esse paciente tinha uma visão muito boa de perto, então acho que se incomodava ela um pouco também. Então ela não queria usar óculos para perto. E o filho agora já era oftalmologista. Era não, já é oftalmologista. E aí, você faria o quê? Mas a gente poderia levantar o flap e fazer uma báscula, né? Só Hum? que levantando o flap novamente aumentaria o risco do epithelial ingrowth, né? Do crescimento na interface. Ou poderia fazer o PRK. Eu acho que eu levantaria o flap. Bom, veja bem, levantar o flap, você corre o risco do crescimento epitelial. O paciente sempre tem que ser informado dos riscos e da necessidade de acompanhamento periódico. O PRK, a gente sabe que o resultado para baixas hipermetropias, ele é bom, mas o crescimento epitelial, ele vamos dizer, ele ocorre após levantamento de flap para retratamento, mas é uma situação que, vamos dizer, não é rara, mas a maioria dos casos, a grande maioria dos casos que você levanta o flap e trata, você não tem crescimento epitelial. Então é uma aposta, você pode apostar num Reis do PRK ou apostar num crescimento epitelial do LASIK. Considerando a estabilidade a longo prazo do LASIK, considerando que já tem o flap, que não tem que fazer novo corte, eu fiz como você sugeriu. Eu levantei o flap. Eu me sentia mais confortável de levantar o flap, até porque o PRK, apesar de mais seguro, também tem suas complicações. Então, foi levantado o flap, feito uma ablação de mais 1,5, o paciente voltou feliz da vida, 0,8 e Aguer 1 sem correção. Aí está a topografia após o retratamento. Bom, Ô, Reinaldo, agora continua você aí. fez em báscula e antes você não tinha feito em báscula? Na primeira cirurgia? Foi báscula, do olho Báscula, porque esquerdo. estava rabiscado báscula no primeiro slide. Primeiro LASIK foi feito báscula, do olho esquerdo. Ah, tá. Ok. E agora, como ela voltou queixando baixa da visão, por que teve caixa de visão? Porque houve progressão da hipermetropia. E da presbiopia também, evidente. Ela já está agora com. É que é? 5 anos depois, está com 46 anos. Bom, então foi feito o levantamento do flap, continua aí. Em 2 de fevereiro de 2017, 47 anos. Relata piora da visão para perto, com refração dinâmica de mais 1 em ambos os olhos e acuidade visual de 0,8. Uhum. Você vê aqui a ceratometria está pouco alterada, 44 em ambos os Uhum. olhos. E é curioso porque nós fizemos o levantamento do flap
Em 2016, mais 1,5. E agora, com um ano depois, né? Parece mais 1 em ambos os olhos. Você faria o quê? Se bem que essa idade, entre 43, 47, 48 anos, é a idade onde a presbiopia avança mais rapidamente. Muitos pacientes com torno de 40 anos ainda têm alguma reserva acomodativa, mas vai chegando 43, 44 anos, até próximo dos 50, há uma piora muito grande da hipermetropia. Você faria o quê, Vinícius, nesse caso? O paciente voltou relatando novamente piora da visão de perto. Eu questionaria de novo se ela acharia muito ruim o uso do óculos nesse momento, que às vezes, como passou algum tempo, ela pode não se importar agora, mas caso ela opte pelo não uso do óculos, eu não vi nenhum fator que contraindicaria uma reabordagem aqui no momento. Tá, então vamos ver o que foi feito. Levantei o flap de novo. E corrigi o olho direito. Aqui, ó. Fevereiro de 2017. Levantado o flap em ambos os olhos. E ela voltou a ficar 0,8 e Ager 1 sem correção. Para frente, alguma dúvida? Doutor Reinaldo, então na primeira reabordagem foi feito só o olho esquerdo e na segunda Sim, reabordagem você refez os dois. porque ela estava plana em ambos os olhos. Sim, perfeito. Agora, na segunda reabordagem, ela chegou com mais 1 em ambos os olhos e aceitava mais 1 para conseguir uma boa visão de perto. Então, eu fiz mais 1 e mais 2 e ela ficou muito bem. Em março de 2017, ela estava ótima, 0,8 e Ager 1. Nesse caso, doutor, não poderia fazer o PRK para corrigir um olho? Sim, Poderia, né? poderia. Eu me sinto muito confortável em levantar um flap, embora eu já tenha muitos casos de crescimento epitelial. Mas considerando a resposta, considerando a estabilidade, considerando que o paciente já teve uma cirurgia, não sentiu nada, se levantou o flap, não sente nada, no dia seguinte está ótima. Então, eu me senti mais confortável em levantar o flap uma segunda vez, mesmo sabendo do risco e orientando o risco do paciente, da necessidade de controles periódicos e também de possíveis complicações. E outra coisa, é sempre uma nova cirurgia, tá? Não existe essa coisa de retoque, não. Doutor Então, Reinaldo, hoje em dia você faria um transepitelial aí? seria uma opção. Agora, o flap, gente, fui eu que fiz. O flap estava perfeito, estava fácil de levantar, identificado o flap, não havia dificuldade nenhuma. Você tem o risco do crescimento epitelial, mas você tem uma série de vantagens também em relação ao PRK, mesmo o trans-PRK. Agora, se eu tivesse um flap fino, algum comprometimento do flap, ou não visualizasse o flap, eu não sabia, eu não tinha certeza se aquele flap era um flap de boa qualidade, aí talvez fosse mais seguro fazer um trans-PRK. Ok? Então vamos continuar. Aí começam os problemas. Então vamos lá. 17 de outubro de 2017, feliz, sem queixas. Quanto tempo depois? Foi levantado o flap em fevereiro, em outubro. Então, 8 meses depois, 8 meses. Ela apareceu com crescimento epitelial no olho direito e no olho esquerdo. E aí? Aí, sem correção nos olhos, crescimento epitelial no olho direito, 2 cruzes, olho esquerdo, 1 cruz, eixo visual livre. E nas topografias a gente percebe que aplanou um pouquinho mais, né? Tá 44, do mesmo jeito. Mas o mais plano tava um pouco menor, que tava 44, né? Aí o K1 tá 41 aqui do Gente, direito. A gente tem que olhar com muito cuidado a topografia pós-cirurgia, porque muitas vezes aparecem cilindros que não correspondem a uma refração.
E outra coisa, a gente tem que lembrar que topografia, gente, é um exame onde há uma simulação desse padrão. Isso aí é um 5K, ceratometria simulada, baseada nos anéis de Plácido. Então, o computador, o software, ele constrói essa imagem. E ela pode ser correlacionar à ametropia do paciente, no caso do cilindro, ou não. Você não vai tratar a topografia, você tem que tratar a parte clínica, o sintoma, baixa de visão ou o sintoma astenopeico. O paciente está assintomático, você não vai mexer na córnea porque tem um cilindro topográfico. Ok? Ok. E aí, faria o quê? Aí na conduta, como não acomete o eixo visual está livre, a acuidade visual está boa e a paciente sem queixa, eu acredito que eu acompanharia no momento, avaliando se está progredindo para o eixo visual, se está cometendo alguma. Está Aqui gerando a alguma gente baixa vê de o acuidade visual crescimento, no tá vendo? paciente, né? Há Sim, umas ilhas aqui, ó, parecendo um mais arquipélago na periféricas. periferia, a pupila dilatada para a gente ver se esse crescimento entra na área central. Então, a pupila está bem liberada, o eixo visual bem liberado. Então, a topografia central também está bem preservada. Controle periódico para avaliar o crescimento epitelial, porque ele pode continuar crescendo. Vamos para frente. Um ano depois, não, quase 1 ano e meio, quase 2 anos depois, ela volta. 49 anos, sem queixas visuais, está sem correção, para longe para perto, acuidade 0,8 e J2 sem correção. Na E olha dinâmica que não relata interessante. melhora. Aqui eu quero fazer uma observação. Observe que ela tinha uma refração de +2 e +1. Ou seja, continuava progredindo a hipermetropia. Uhum. No entanto, ela não aceitava. Por que será que ela não aceitava essa refração? Essas córneas, gente, pós-hiperproladas, pós-agalasic, essas córneas se tornam frequentemente multifocais. Então, o paciente consegue ter uma visão boa, apesar da refração manifesta. Então, a gente tem que tratar o sintoma, não o exame. Então, a paciente estava muito feliz, sem grau para sem visão boa para longe e para perto, eixo visual livre, crescimento epitelial estava estável. Qual que é a conduta? Orientação e observação periódica. Perfeito. Você não vai mexer em algo que está estável, que está bom. Por que você não deve mexer? Porque você pode implantar mais células, você tem mais crescimento após a limpeza da interface. Bom, 2020, 50 anos. Mantém sem queixas, controle do crescimento epitelial, está sem correção óptica, acuidade visual 0,8 sem correção, J1 com +1 em ambos os olhos, opacidade periférica na interface do olho direito e olho esquerdo inalterado, o crescimento epitelial. E aí? Aí conduta. Como a paciente está sem queixas, eu acho que eu manteria uma observação com atenção a essa opacidade periférica que está se apresentando. Aí está a opacidade periférica. Você vê aqui no olho direito, tem mais, né? No esquerdo tem umas pequenas células. Então, essa paciente, então, eu dei para ela a sugestão. Gente, a gente não deve ficar constrangido de passar um óculos para um paciente que relata alguma dificuldade. Ela estava bem, mas ela estava com 50 anos, e ela tinha uma melhora da visão de perto com +1 em ambos os olhos. Eu falei com ela, faça um óculos para você ter como reserva. E se você não tiver boa iluminação, esse óculos vai te ajudar a ler umas letras menores e tudo e tal. O paciente muitas vezes nem usa, mas você diz para ele que se ele precisar, você tem aquela opção. A topografia continua estável, então, e nessa paciente realmente não usou o óculos, tá? Vamos continuar aí. Então, aqui vocês observam que a topografia continua inalterada,
E a conduta foi, eu mantive aquele óculos para ela, mas ela não usava. E fazia o controle periódico. Então, gente, é o seguinte, para quem não acredita na IPM, veja, essa paciente, ela ficou de 41 anos até 50 anos sem usar óculos. É na fase mais crítica. A mulher, quando começa a usar óculos para perto, aquilo é como se ela acendesse uma luz neon na testa dela. Vista cansada, idade. Isso machuca, isso incomoda. Então, se o paciente é muito vaidoso, o paciente não quer usar óculos, encontre para ele uma alternativa. Existem riscos? Tudo na vida tem risco. É um risco calculado. É um risco grande? Não, não é um risco grande. Mas você tem que acompanhar para eventuais intervenções. Então, vamos lá o que nós aprendemos nesse caso. Então, esse aqui é um caso de um crescimento epitelial que teve que ser reabordado, né, 2 vezes. Vamos lá. Mulheres com hipermetropia leve a moderada, com início de presbiopia, são ótimas candidatas ao tratamento refrativo. Báscula no olho não dominante deve ser sempre considerado desde que seja tolerado. Teste de lente de contato. O teste de lente de contato com báscula para a rotina diária é uma ótima conduta. Retratamentos são possíveis, embora o crescimento epitelial seja frequente após o levantamento do flap. O crescimento epitelial frequente é assintomático desde que não gere astigmatismo significativo, com cilindro refracional, e que não evolua para o eixo visual. O tratamento, na maioria das vezes, é expectante, já que a limpeza da interface com alguma frequência tem recidivo. O retratamento deve levar em consideração o risco-benefício e o perfil do paciente. Mesmo que a limpeza da interface não seja cogitada, o paciente deve ser orientado dessa complicação e da necessidade de controles periódicos. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso que o Vinícius apresentou? Dúvidas? Reinaldo, Oi. Já que ninguém quer comentar, eu vou fazer um comentário aqui antes da gente passar para o próximo caso. Lembrar que os pacientes hipermétropes, presbitas ou quase presbitas, são excelentes candidatos para cirurgia refrativa, como você já comentou anteriormente. As mulheres, normalmente, nessa faixa etária, não gostam de usar óculos de leitura e, realmente, elas aceitam muito bem a monovisão. Muitas vezes, elas já usam lente de contato em monovisão ou lentes de contato gelatinosas multifocais e realmente o resultado é excelente. Elas ficam em bastante tempo não dependente de óculos de leitura, o que é uma coisa que as agrada bastante. Vamos convidar agora o Dr. Rafael Valente para apresentar o segundo caso, por favor. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta aí para o Vinícius? Ok. Então, vamos lá, então. Quem que vai falar agora é o Rafael. Vamos lá, Rafael. Valente, vamos lá. Isso. Paciente feminino, 40 anos, bancária. Em 2010 veio para avaliação de cirurgia refrativa, usuário de lente de contato gelatinosa. Refração estática, +2 com -1 a 180, 0,8 de acuidade visual. No olho esquerdo, +2, -0,75 a 165, 0,8 também. Topografia dela. Topografia boa, leve assimetria inferior, mas nada que chame atenção, contraindique. Paquimetria boa também, 523, 528. É um paciente que usa a lente. Nessa topografia daí, ela já estava alguns dias sem a lente, né? Sim. Ok. Bom, ela já veio para avaliação da cirurgia. Está com 40 anos, eu orientaria e ofereceria o H-LASIK com báscula para ela. Gente, eu nunca opero um paciente que vem para rotina. Se ele veio para rotina, ele está querendo óculos. Se ele veio para lente de contato, vou fazer um teste de lente. Se ele veio para cirurgia refrativa, eu vou avaliar se é possível atender a expectativa dele. A gente deve atender a expectativa do paciente. Isso é a melhor forma de você deixar o paciente satisfeito. Se ele veio para cirurgia e tem qualquer
inconveniente, puxa vida, ele veio para a cirurgia, agora ele vem para refração. Você convence ele a fazer a cirurgia e dá qualquer problema, ele vai considerar que o problema é você que causou, porque ele não queria cirurgia, ele queria era óculos. Então, tome muito cuidado em indicar a cirurgia para quem não veio para a cirurgia. Então, eu só pus esse caso aqui, porque ele tem uma coisa que chama atenção. Nós vamos encurvar essa córnea, correto? Só que vocês observam que a ceratometria já é 46,5. Ok? Pedi um Pentacam, hein? Isso é uma limitação. Não é tão grande nesse caso, porque como a gente vai fazer cilindro positivo, você vai fazer mais um com mais um. Tá certo? Ou seja, é muito pouco que você vai encurvar essa córnea. Mas se fosse uma hipermetropia mais alta, você não deveria operar, porque já é uma ceratometria mais alta. Então, eu tive uma conduta antes de pensar em cirurgia, que foi fazer um Wabscan, que é o que tinha na época, por causa dessa assimetria e de uma ceratometria mais alta, embora o paciente já tivesse 40 anos de idade e fosse hipermétrope. A gente não tira no centro da córnea. Então, observe que o Orbiscan mostrou realmente uma córnea muito fina. Olha para você ver, 487, 497. E aí? Opera ou não? Mas o senhor confia mais na paquimetria do Orbiscan ou no paquímetro ultrassônico, que eu acredito que foi Não, o primeiro? ultrassônico. O ultrassônico Mas deu 520. Pois é, a paquimetria deu 520. Mas a gente tem que lembrar que o Orbiscan nos dá, como Pentacam, um mapa paquimétrico. E esse mapa paquimétrico me deixou muito tranquilo, porque você observa que a córnea é homogeneamente fina. Se ela fosse aqui tudo 600 e tanto, e aqui 400, isso seria índice de ceratocone. Mas aqui ela é toda fina, então isso me dá a segurança de que ela não tem um afinamento localizado. Então, o índice de Rausch normal, elevação posterior normal. Então, eu fiquei tranquilo para operar, mesmo com uma córnea mais fina. Principalmente pelo fato de ser hipermetropia. E aí, se você optar pela cirurgia, qual seria seu planejamento, Rafael? Então, eu fico na dúvida entre o Agalazic báscula ou hemetropia. Eu testaria quanto que essa paciente aceita ali de adição no olho não dominante. Perfeito. Você deve primeiro fazer um teste de tolerância para saber se o paciente aceita. E foi feito. Então, o paciente aceitava uma hipermetropia aqui de mais um. Então, esse é o planejamento. Mais 2,25 mais 0,75, ou seja, dá mais 3 com menos 0,75 é 165. E no olho direito, mais 2 com menos 1 é 180. E foi feito, então, 6 horas depois, a paciente volta, aquele efeito wall, né? Que o paciente fica louco, né? O paciente, de repente, está enxergando de perto e de longe. Então, foi feito um H-LASIK básico. Vamos lá, continua. Então, em 2010, ela foi submetida ao Agalazic, a báscula no olho direito. Acho que está invertido aqui em cima, né? Pós-Agalazic está na direita aqui. A córnea ficou um pouco mais encurvada, o K2 aumentou um pouco, o K1 aumentou também um pouco, normal, esperado. Cadê? Em 2013, terceiro ano de pós-operatório. Relata piora da acuidade visual para perto, acuidade visual para longe 0,9 AO, não aceita correção. O que você faria? Se a paciente continua disposta a operar, daria, assim, ela já está foi feito no olho direito, né, a báscula. Não, báscula no olho esquerdo. Esquerdo. Que está mais encurvada. Ela já Não, está ali no desculpa aqui, limite. deixa eu ver. Não, a base foi do olho esquerdo. Tá certo. Espera aí. Você tem razão. Ok, continuando. Então, ela já está quase no limite ali de curvatura, mas para a gente tirar
mais uma dioptria, eu acho que daria para sugerir a ela de levantar o flap do olho esquerdo e reabordar. Vamos ver o que eu fiz. O paciente estava com 47,5. Aqui, 47. Eu optei por passar para ela um óculos em função da alta ceratometria. A gente sabe que quando a gente começa a tornar essa córnea muito, muito prolada, você começa a ter perda de qualidade de visão. Então, eu optei, nesse momento, por passar um óculos, já que ela estava independente do óculos para longe, ela precisava pouco do óculos, aquela história. Passa um óculos para o paciente não usar, para ele saber que, se precisar, ele tem o óculos ali. Perfeito. É melhor você passar o óculos do que o paciente reclamar da visão de perto e procurar outro colega que vai falar um monte de abobrinha na orelha dela e ela vai estressar. Então, eu passei um óculos para ela. Doutor Reinaldo, mas essa paciente, se ela não quisesse usar o óculos, 47,5, você ablaria mais uma dioptria para poder fazer essa A báscula, ou você acha paciente, boa pergunta. Essa paciente teria que me convencer, porque eu a convenceria de não fazer uma nova cirurgia. Eu daria para ela dados objetivos. Você pode perder a qualidade de visão, essa córnea vai ficar curva demais. Agora, ela teria que me convencer. Ela teria que dizer que o não usar óculos para ela é uma questão de prioritária, que é uma coisa. Ela teria que ser muito, muito incisiva para me convencer. Mas, felizmente, ela não me convenceu. Isso aqui ela estava com 43 anos. Usar um óculos, eventualmente, para perto, é melhor do que ela ter uma má qualidade de visão de longe. No caso Então, dela, não seria. Pois não. No caso dela, não seria mais vantajoso a gente sugerir uma lente somente no olho esquerdo como báscula, já que ela já era usuária de lente antes? Que ela ia Sim, continuar independente de óculos. é verdade, poderia ser indicado uma lente. Só que é o seguinte, o paciente normalmente opera quando ele já saturou da lente. A paciente, a mulher, principalmente mulher, quando vem com a idade, a mulher tem a tendência de ter mais olho seco do que o homem. Então, é uma tendência também de ter menos tolerância à lente. Por isso que a maioria das mulheres começa a operar, começa a querer operar, às vezes até mais tarde. A hipermetropia não atrapalha tanto quando ela é mais jovem, ela acomoda. Quando começa a não acomodar e que a visão de perto piora bastante, ela tem que usar óculos para longe e para perto, ali começa a intolerância à lente, então aparece nela a motivação da cirurgia. Perfeito, entendi. Ok? Então, bom, isso foi em 43 anos. 2015, 5 anos, ela volta. E relata piora da acuidade visual para perto. Baixa visual no olho esquerdo, refração mais 1, 0,8 de visão, no olho esquerdo mais 2, 0,8 de visão. Ceratometria 43,87 por 44,62, então aplanou bastante do que era, né? 44,62 por 45. Aqui, para vocês verem, eu pus de propósito. Observe que a ceratometria do topógrafo dá 47. Era 47,5. A ceratometria do ceratômetro, que mede os 3 milímetros centrais, isso aqui é real. Isso aqui é simulado. É um mapa que é construído. Então, você observa que a córnea já não está tão prolada. Mas, o que você faria? Mas não deixa de ser uma córnea hiperprolada, porque já foi submetida a uma galazia. O que você acha que deveria ser feito? Eu ia ver primeiro qual que é o desejo da paciente. Ela não quer mais usar o óculos para perto. Se ela ainda aceitar o óculos para perto, eu renovaria a receita ali, faria um óculos com um grau um pouco maior. Aqui você vê que tem um fator novo, que não tinha nesse controle aqui. Nesse controle, ela tinha uma visão muito boa de longe. Sim, agora já tem. E ela tinha uma dificuldade para perto. Tá certo? Ela está com 43 anos. Agora ela vem com 45 anos, com mais 1, com mais 2. A presbiopia piorou e a hipermetropia aumentou. Então, a necessidade dela de óculos agora é praticamente longe de perto.
Então, a necessidade dela hoje é muito maior do que era há 2 anos. Concorda? Sim. É o que eu falei com vocês há pouco. Vai chegar nessa idade, 43, 45, até 48, a hipermetropia e a presbiopia pioram muito. Então, o paciente fica apavorado, porque toda vez que vai para fazer uma consulta, aumenta o grau. Então, e aí, o que você faria? Sugeriria para ela, caso ela não quisesse voltar a utilizar o óculos, fazer o H-LASIK com a báscula no olho esquerdo, levantando o flap. Agora que a córnea está mais plana. Perfeito. Então, foi o que foi feito. Foi feito, então, uma H-LASIK no olho esquerdo, báscula, e foi levantado o flap. Eu sempre gosto, gente, quando eu faço uma cirurgia para hipermetropia é desafiador. Então, eu gosto sempre de fazer uma sensibilidade ao contraste para me ver se a qualidade de visão está boa, porque a gente tornou essa córnea hiperprolada. Até para me saber se eu vou ficar escutando reclamação do paciente ou não. Porque se a sensibilidade ao contraste está boa, eu faço de conta que estou preocupado, mas não estou preocupado, porque eu sei que a qualidade de visão está boa. Bom, ela então em 40, deixa eu ver, aqui ela estava em 45 anos. 46 anos ela volta. Após levantar o flap do H-LASIK no olho esquerdo. Então, continua. Então, a teste de sensibilidade ao contraste, estímulo diurno normal em ambos os olhos, noturno com perdas leves, difusas em ambos os olhos, feliz sem óculos para longe e para perto e em uso de topiramato. Retorno em 6 meses para controle. Alguém quer fazer alguma pergunta? Interrompe aí. Vamos para frente. Em 2016 agora já está com 46 anos, né? 6 meses depois ela volta. Isso. Notando Junho de piora da 2016. acuidade. Isso. Notando piora da acuidade visual do olho esquerdo, olhos calmos, sem sintomas. Acuidade visual 0,8 no olho direito, 0,3 no olho esquerdo, sem correção. Fração dinâmica, ela está plano, com a acuidade visual de 0,8. No olho esquerdo, mais 2 com menos 2 a 75, acuidade visual de 0,5. É para a gente preocupar? Um pouco. Essa acuidade visual do olho esquerdo eu acho que caiu muito. Eu preocuparia muito. A paciente estava há 6 meses, ela estava 0,8 de visão e Jäger 1. Agora ela está 0,8 de visão, 0,3 sem correção e uma hipermetropia de mais 2 com menos 2. E a visão corrigida 0,5. Quer dizer, houve uma piora absurda. E a razão está embaixo. Então, topografia de córnea inalterada no olho direito, um astigmatismo irregular no olho esquerdo. Na biomicroscopia, uma opacidade sobre o flap do olho esquerdo, invasão epitelial. Bom, agora é que eu quero ver a sua conduta. Bom, é uma paciente que já está com queixa da acuidade visual, a gente já viu que piorou muito a acuidade visual dela em 6 meses. Eu já iria querer abordar, não ia deixar crescer mais esse... Qual que é a sua conduta? Bom, deixa eu ver aqui. Limpeza da interface. Limpeza da refração total, limpeza da passiva de correção. Deixa eu ver essa topo aqui, a ceratometria dela, que tá 47,7. Tá bem alta, né? Tô na dúvida se a gente só limparia ou se faria uma fotoablação da refração total. Eu quero a opinião de todo mundo aí. Alguém faria excimer laser para tratar essa metropia ou não? Por quê? Eu faria só a limpeza da interface sem fotoablação. Faria a limpeza com ou sem fotoablação? Sem a fotoablação para depois avaliar como que vai ficar essa refração. Por que você não faria a fotoablação? Porque esses debris podem estar elevando o flap e causando esse astigmatismo, né? Aí talvez com a retirada já regularize um pouco mais. Alguém faria a fotoablação? Limpar, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Tem que ser fazer a limpeza da interface. Mas geralmente não faz precoce assim, não, né, doutor? A fotoablação.
Só faz desbridamento mecânico mesmo, né? Depois avalia. Você faria só a limpeza? Sim, não faria fotoablação junto também, não. Alguém faria fotoablação para corrigir essa metropia? Também não. Hã? Não. Eu também não faria. Então tá Mas bom. aqui tem alteração da topografia, né? Essa interface epitelial. Mas eu não faria, só limpeza sem fotoablação. Bom, vocês observam o seguinte, por que que você não pode fazer a fotoablação? Essa paciente, há 4 meses, ela estava ótima. Tá certo? Ela estava aqui, ó. Há 4 meses ela estava aqui. Sensibilidade ao contraste normal, enxergando de longe, de perto, tudo bem. Ela não tinha essa refração antes do crescimento epitelial. Observe a topografia. Ela tem aqui uma opacidade bem central, causando um astigmatismo irregular. Então, é absolutamente contraindicado você tratar essa metropia. Então, vamos ver o que aconteceu. Foi feita, então, a limpeza da interface sem fotoablação. Olha como é que estava há 4 meses. É evidente que isso aqui a paciente estava ótima. Evidente que essa irregularidade da córnea gerou aquela metropia. Vamos ver o que aconteceu, então, 2 meses depois. Olha como é que ela estava. Em agosto, Olha a topografia. Ok? Em agosto, ok. Vamos para frente. Agosto de 2016, sem queixas visuais após a limpeza da interface. Cuidado visual do olho esquerdo 0,8, sem correção. Na dinâmica plano. Ceratometria 45/25 por 46/37. Olho esquerdo 45 por 46. Topografia de córnea regular, sem cilindro. Manter lubrificantes. Não usa óculos. Você lembra que eu falei que eu passei um óculos para o paciente não usar? Eu passo um óculos, gente, é para o paciente ter alternativa. Porque se ele está num ambiente com pouca luz, com a idade, nós perdemos sensibilidade ao contraste. Então, com pouca luz, com a idade, a gente não enxerga de perto mesmo, não. Precisa de muita luz. Às vezes o paciente quer ler numa penumbra, vai precisar de óculos. Bom, então, continua. Bom, retorna em agosto de 2017, então um ano depois, notando piora da acuidade visual para perto. Refração dinâmica plano, acuidade 0,8. No olho esquerdo, mais 1, menos meio a 100, acuidade visual de 0,8. Na bio do olho esquerdo, crescimento epitelial leve, nasal superior, sem atingir a área central. Conduta, levantar o flap, expectante com lubrificantes, ou retorno em 6 meses para avaliar o crescimento epitelial. Qual a sua conduta? Agora, eu faria uma conduta mais expectante, uma acuidade visual, ou um crescimento epitelial que ainda não está atingindo o eixo, não está atrapalhando tanto a acuidade, 0,8, mais controlado. Perfeito. Ela está notando piora da acuidade visual? O que é? Ela está notando piora da acuidade visual. Ela foi com a queixa da piora visual para perto, aí só vai fazer expectante, lubrificante? Você lembra que eu passei um óculos para ela lá atrás? Que ela não Aham. usou? Ela tem esse óculos. Se ela precisar para perto, ela usa. Essa piora da acuidade não foi por conta do crescimento epitelial, é por conta da progressão da A hipermetropia progressão da mesmo. hipermetropia. Então, a topografia está bonitinha. Não, nada a fazer. A paciente está enxergando bem. Se ela precisar de óculos para perto, ela usa. Agora, eu falei com vocês que essas córneas hiperproladas, frequentemente, elas se tornam multifocais. Às vezes, o paciente está plano e tem uma ótima visão de perto. Então, você tem que tratar o que o paciente reclama. Se não está reclamando, deixa quieto. Pronto. 2018, 8 anos após a cirurgia. Você vê que não foi tratado aquele mais um. Uhum. 1 ano depois, continuava aquela mesma ametropia, plano e mais um. Olha aqui a topografia, 46, 46. Você vê que
ela, apesar de ter inicialmente uma topografia com uma ceratometria simulada mais alta, ela, apesar desse tratamento, ela não teve um grande aumento da ceratometria, né? Então, o eixo visual livre, estava com aquele crescimento epitelial estável. O que eu fiz para ela, está com 48 anos, ficou 8 anos aí, independente de óculos, vai passar um óculos, aí já aumentei um pouco mais o grau. O paciente agora está com 48 anos, quer dizer, a presbiopia só está avançando. E uma coisa é uma mulher usar óculos perto com 40, outra coisa é usar com 48. Com 48, todas as amigas dela já estão de óculos há muito tempo. A mulher não quer usar óculos, não é por causa dela, é por causa das outras mulheres. Ela não quer que as outras vejam ela de óculos. Da mesma forma que a mulher se veste uma roupa muito bonita, é por causa do marido. O marido tem nota, é por causa das outras mulheres. Então, desse jeito, quando a presbiopia piora, você passa o óculos e a pessoa vai usar sem nenhuma restrição. Diferentemente do que usaria, do que teria que usar ou teria que usar esses anos todos. O paciente fala sempre, gente, ó, a melhor fase que eu fiquei na época que eu não queria usar óculos, eu fiquei sem óculos. Hoje eu não me importo usar óculos. Bom, então vamos lá. Continua aqui, ó. 49 anos. Olha aqui a refração. O que você faria? Levantaria esse flap? Peraí. 49 anos, mais meio, com menos 1, adição de 1,5. Crescimento epitelial inalterado. Bom, só ia levantar o flap se a paciente estivesse queixando que não quer mais usar o óculos de nenhuma forma. Quanto mais o paciente aceita um óculos para uso eventual, menos você deve intervir. Uhum. Então, foi passado um óculos para leitura, está com 49 anos, entendeu? E rotina anual. O que nós aprendemos com esse caso aqui, Rafael? O tratamento da hipermetropia é mais desafiador. Deixar claro que regressão do efeito e progressão com a idade é limitado pela presbiopia progressiva, limita o uso de lentes intraoculares bi ou trifocais. Isso no futuro, quando for fazer cirurgia de catarata. O HPRK apresenta resultados menos estáveis que o H-LASIK. Reoperações são possíveis, porém existe o risco de crescimento epitelial. A recidiva de crescimento epitelial não é rara. Reoperar quando o benefício for evidente, sobrepondo os riscos. O crescimento epitelial deve ser tratado se ocorrer crescendo para o eixo visual, alteração refracional, ou piora da visão ou da qualidade de visão, halos, ofuscamentos, etc. Não aplicar laser ao fazer a limpeza da interface, a menos que a ametropia estivesse presente antes do crescimento epitelial. Evitar ceratometrias mais altas, piora da qualidade visual. Córneas mais planas respondem melhor ao H-LASIK ou HPRK. Baixas hipermetropias e evitar pacientes jovens. O acompanhamento dos pacientes deve ser contínuo. Não é raro o paciente presbita relatar boa visão para perto após H-LASIK, mesmo estando emétrope. O tratamento pode gerar uma córnea multifocal, não implantar líquido multifocal. Então, aquilo que eu comentei com vocês, a paciente ficou 9 anos sem usar óculos, né? De 40 a 49 anos. Aqui, aos 40 anos, ela tinha essa refração, dependência total de óculos. Ela fez o H-LASIK em 2017. Eu passei um óculos para ela para usar eventualmente. Ela praticamente não usou. Aos 49 anos, ela está com mais meio, com mais um, e continua usando óculos eventualmente quando tem uma leitura prolongada, uma leitura com uma letra muito pequena, alguma coisa assim. Ou seja, gente, muda muito a qualidade de quem não quer usar óculos por qualquer motivo. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Ô, doutor Reinaldo, então você só vai fazer limpeza e reaplicação de laser quando você já tem certeza daquela ametropia do paciente antes do aparecimento do crescimento epitelial, é isso? Perfeito, perfeito. E assim mesmo, geralmente hipocorrigindo, porque o resultado é menos previsível, tá?
Ok? Ok. Agora, eu vou mostrar um caso para você. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Nada a acrescentar, acho que já está super claro aí. Vamos Tá chamar a bom. doutora Maria Luísa para apresentar esse próximo caso aí. Então, agora nós vamos mostrar um caso. As coisas vão se tornando mais complicadas. Vamos tentar ser bem objetivo para a gente poder mostrar o maior número de casos possível. Então, vamos lá. Luísa. Paciente, sexo masculino, 25 anos, cliente desde 1992, usuário de lente de contato. Em 2001, com 34 anos, após úlcera de córnea, optou por cirurgia refrativa. Uma refração estática de -5, menos 0,75 a 180, com uma acuidade visual de 1, e menos 475, com menos 0,75 a 180, com uma acuidade visual de 1. Uma PAC 518, 507. Tem uma topografia com uma curvatura superior, com os valores ceratométricos dentro da normalidade, 40, a média de 45 em ambos os olhos. Sem astigmatismo, né? Uma conduta. Ele tem uma assimetria. E ele foi à consulta por realizar cirurgia refrativa. Esse paciente usava lente de contato e teve uma úlcera de córnea. E após essa úlcera de córnea, ele foi contraindicado o uso de lente. E aí ele optou pela cirurgia. Eu teria uma conduta, acho que tem mais indicação. O PRK tiraria a cicatriz possivelmente provocada pela úlcera, né? Mas eu não falei que tinha cicatriz aí, não. Não teve cicatriz da úlcera, não? Não sei, eu não vi A bio não tem a dele. biomicroscopia. Pois é. E você vê que a topografia é muito semelhante em ambos os olhos. Ele teve úlcera no olho só. É Então, verdade. certamente, essa simetria não é pela úlcera. E a PAC dele não é tão grossa. E aí, qual a sua conduta? Pensando nessa possibilidade que os olhos são simétricos, não teve essa alteração apesar da úlcera, poderia indicar um LASIK? Bom, Faz o então tempo. foi feito um LASIK. Lembrar, gente, que aqui nós estamos em 2001. Essa época se fazia LASIK em 100% dos casos. Aqui está o planejamento, né? A gente tira um pouco no nomograma do, do, dos Ioptics aqui, a gente fazia a distância vértice. Então, 4,5 no olho, 4 e 4 no outro olho, e foi feito um LASIK, tá? Vamos para frente. Tem uma contraindicação para fazer PRK? Não. Só Não, que a né? gente tem que Só por lembrar causa que em do 2001, 2001. Aham. 2001 nós não tínhamos mitomicina. A incidência de RASE pós-ablação mais profunda era demais, era muito grande e muito incapacitante. A gente tinha muito medo de fazer PRK por causa do RASE. Ok? Ok. Então vamos lá. E aí? É, 2 meses depois. Tem um barulho aí, o que é que está acontecendo aí? deve estar em construção, os vizinhos aqui eternos. Vamos lá. Em agosto de 2001, retorna queixando baixa cura. Deixa eu só fechar a porta. Calma aí. Em agosto de 2001, retorna queixando baixa acuidade visual no olho direito, uma acuidade visual sem correção no olho direito 0,6 e o olho esquerdo de 1. A topo do olho direito. Será que evoluiu? E aí? Tem uma alteração do lado temporal aí, né?
Será que Tem uma irregularidade absurda tem? na área central, né? Uhum. Será que ele fez uma ectasia ou cresceu um defeito epitelial? Pós-LASIK. Bom, a ceratometria está 42, 43, não deve ser uma ectasia, né? A Sacora era 46. Tirou 5 dioptrias, foi para 43. Tira em torno de uns 70% de aplanamento para cada dioptria. Então, você tem que pensar em outra coisa. Não é ectasia. Se fosse um defeito epitelial, o paciente teria sintoma, né? Então, A não ser vamos que ver na lâmpada seja de defeito fenda. epitelial periférico, aí não teria sintomas, né? Então, a gente na biomicroscopia aparecia depósito na interface. Ou seja, crescimento epitelial. E aí, qual a sua conduta? Ele tem queixando baixa acuidade visual no lado direito, tem essa irregularidade significativa na topografia, a acuidade visual abaixou. Sim, qual que seria a sua conduta? Eu levantaria o flap e faria a limpeza do interface. Com ablação do cilindro residual? De menos 0,5? Uhum. Com uma curvatura de 43, 42. Uhum. Não tá. Vai. Alguém quer ajudar a Luísa aí? Faz a fotoablação ou não? Eu não faria Não, ablação, só não. limpeza. Só limpeza, né? O certo é só fazer a limpeza. Mas eu ensino vocês a não fazer também as coisas erradas que eu já fiz. E não sei por que, talvez porque o cilindro refracional batia com o cilindro topográfico. Fiz, mas felizmente era meia dioptria. Não devia ter feito. Aqui, meia dioptria. A diferença vai ser insignificante, mas o certo seria não fazer a fotoablação. Por quê? Porque esse paciente, após a cirurgia, ele ficou muito bem, sim, visão muito boa. Então, essa irregularidade vai pelo crescimento do flap. Então, no dia seguinte foi feito um levantamento, meia de ablação. 7 dias após a limpeza, diga desesperado que o olho está incomodando e está todo vermelho. Condutas: possibilidade de infecção, deslocamento do flap, ceratite ou outra possibilidade de complicação. Paciente com 7 dias após a limpeza ligou desesperado. O outro está incomodando, está todo vermelho. Fazer o quê? Qual que é a suspeita sua? Você fez uma novo topo? Hã? Você fez um novo exame? 7 dias depois? Sim, claro, né? Então, Cadê? a conduta, gente, é mandar esse paciente voltar no consultório imediatamente. Não tinha nada. Era uma hiposfagma lá, o flap na posição certinha, mas para o paciente, aquilo é importante, tá? O olho vermelho. Então, ele fica preocupado. A gente tem que valorizar a queixa do paciente. Não é falar com o paciente sem ver o paciente, que não é nada. Hoje, a gente ainda tem alternativa, o paciente está longe, pede para tirar uma foto bem próxima do olho, para te dar alguma noção do estado do olho dele, para saber se ele deve voltar imediatamente ou se pode esperar e tal. Bom, mas então, 30 dias após a... Então, continua aqui. Então, você se lembra, foi feita a limpeza do flap, né? E a E aí, bom, ablação de meia dioptria. 30 dias após. felizmente foi meia dioptria, porque não devia ter sido feito. Mas vamos lá, 30 dias após a limpeza do flap. Estava assintomático, porém queixava baixa visão no olho direito. Na bio, tinha uma interface sem depósito e flap sem estrias. Gente, aqui uma coisa que ninguém
atentou. Observe que o LASIK foi feito em junho. 2 meses depois, ele já estava com um crescimento desse tamanho. Isso não é comum, isso não é normal. Por que que não é normal? Primeiro, porque o crescimento epitelial é lento, insidioso e começa na borda do flap e não no centro da córnea. Tá certo? Todos de acordo? Todos de Sim. acordo. Sim. Então, isso aqui, gente, provavelmente, esse paciente, por ter desenvolvido um crescimento epitelial tão importante e com uma sequela após a limpeza, isso aqui estava desenvolvendo um melting, que não é raro. Quando você tem, quer dizer, não é comum, mas quando você tem um crescimento epitelial, principalmente no centro, você deve fazer essa limpeza imediatamente. É diferente quando você tem um crescimento na periferia, mesmo que não tivesse alteração topográfica. Tá certo? Então, provavelmente, esse paciente desenvolveu um melting e esses meltings deixam sequela. Então, 30 dias após, ele estava queixando da baixa de visão, mas a córnea estava com a interface limpinha, só observação e controle periódico. Vamos lá, 1 ano depois, continua aqui. Em outubro de 2002, voltou após 1 ano. Continuava com as queixas de baixa acuidade visual em olho direito, com a acuidade visual 0,6 e 1, ou seja, manteve a visão, né, que estava 0,6 e 1, refração plana em ambos os olhos, uma topo, uma redução do cilindro, porém ainda irregular. Observa como é que isso aqui não. Olha aqui a topografia do olho esquerdo e olha a direita. Aqui você tem um consumo de tecido, então a córnea aplana muito. Tá certo? Então, realmente é preocupante. Qual que é a sua conduta num caso desse? O que é que você acha que deveria ser feito? Na anterior, estava com. Ah lá, calma aí. Tinha na bio, a bio dele continuava com essa interface sem depósito e flap sem estrias? Sim, sim, sim. A interface estava limpinha. E a acuidade visual manteve a mesma coisa. Então, continuaria com a mesma conduta, observação, lubrificante e controle periódico. Perfeito. O paciente, veja bem, ele estava estressado, porque 1 ano depois, gente, a visão não melhorava. O outro olho perfeito, essa visão não melhorava. E ele estava muito inseguro, porque ele fala assim, poxa, ele ficava o tempo todo tampando o olho, tampando o outro. Então, na época, a gente fazia muita cirurgia personalizada, baseada em frente de onda, embora essas cirurgias não sejam feitas para córneas muito irregulares, porque é difícil capturar essas imagens com reprodutibilidade, igual hoje o Topolizer também não faz córneas muito irregulares. Falei com ele que tinha possibilidade de tratar, porque não tem nada pior de se falar para o paciente que não tem solução. Mas expliquei para ele que poderia, inclusive, piorar. E falei com ele também que esses depósitos que apareceram aqui, provavelmente ele desenvolveu uma DLK, que desenvolveu um melt, e ficou uma sequela. Poderia tratar, mas não haveria garantia do tratamento, do resultado. Então, o paciente acabou concordando em não mexer, que eu não queria mexer. Eu falei com ele que tinha solução para que ele não fique desesperado, ficar querendo caçar outra opinião, só vai complicando a coisa. Então, o paciente optou por não operar. Isso aqui 1 ano depois da cirurgia. Em 2004, voltou com queixa de baixa acuidade Olha aqui. visual no olho direito. E a topografia... Não, essa topografia é de 2002. É anterior, a 2002, E ele continuou com a queixa, né? E agora, com 2004, ele está com quantos anos? 37. 37. Você acha que teria alguma coisa a ser feita aí? Você arriscaria fazer uma cirurgia nele?
Aí eu continuaria com a conduta expectante, doutor Reinaldo, É. já que a gente, Uma eu acho que coisa tem que que colocar na mesa é, as duas é, possibilidades, mas eu acho que uma conduta expectante ainda. se ele ficasse muito estressado, não aceitasse só a conduta expectante, o que eu propus para ele, eu não coloquei aqui, era usar uma lente de contato nesse olho, uma lente rígida. Quem opera, gente, normalmente não quer usar lente, até porque ele teve uma úlcera de contato, por isso que ele quis operar. Então, realmente, lente de contato não deveria ser uma muito boa opção. 2004 ele voltou, continuava Doutor queixando. Felipe. Mas olha a topografia em 2004. Já começava, parece que a remodelação da córnea, né, com o tempo ela vai acontecendo. Observa que as duas já estão mais próximas do que essas duas aqui. Topo menos irregular e, surpreendentemente, a sensibilidade ao contato estava boa. Quando eu vi que a sensibilidade ao contato dele estava boa, eu não me preocupei mais, eu fiz a conduta expectante. E fui mantendo esses exames de qualidade. Observe como é que a córnea, apesar de irregular, ela já não está aquele aspecto tão irregular como estava. Então, ele continuava queixando, a qualidade de visão, a gente sempre deve fazer para mostrar para o paciente o cuidado de avaliar como que ele está enxergando. Fui mantendo esse paciente, 2007 aqui, já estava com 40 anos. Observe aqui, ó. Quando você cuida do paciente, mesmo em situação de uma complicação, gente, o paciente continua com você. Em 2018, ele estava lá, refrativo há 17 anos. A visão dele estava com -1 e ele muito satisfeito porque ele não usava óculos. Aquele olho que estava que estava com ele reclamando para longe, começou a dar ele uma boa visão de perto. Ele acabou não usando óculos. Em 2019, com 54 anos, eu passei um óculos para ele. A gente não deve ter vergonha de passar óculos. Você está com 59, 50 e quantos? 54 anos, né? Então, quer dizer, ele já, 18 anos depois da refrativa. pelo amor de Deus, né? Tudo muda, né? A pessoa tem um espelho em casa, ela vê que o corpo todo muda, o olho também muda. Então, aqui para mostrar a vocês que o crescimento epitelial, ele pode levar a uma sequela grave. Aqui, felizmente, foi tratado logo, tiramos todo é um líquido leitoso que fica ali do melting, muito corticoide, e o paciente não evoluiu para um melt mais grave. E conseguimos contemporizar essa sequela. Mas foi uma complicação importante que poderia ter sido muito grave se não tivesse sido a conduta não tivesse sido precoce. Fala aí para nós, Luiz, o que é que nós aprendemos com esse caso? Usuários de lentes de contato com complicações importantes ou frequentes e que não são disciplinados nos cuidados, desestimular o uso de lentes ou avaliar refrativa. A limpeza da interface não é isenta de complicações. Só levante o flap para a limpeza da interface, se tiver crescimento evidente, comprometimento do eixo visual ou irregularidade topográfica com piora da acuidade visual. Opacidade da interface, logo após o procedimento, pode ser delicada, que é o MELT, cujo tratamento deve ser imediato. Limpeza da interface com uso de corticoide frequente. Devemos valorizar as queixas do paciente, por mais absurdas que possam nos parecer. Para eles, é relevante e devemos respeitar e tranquilizá-los. Nunca dar alta a um paciente que não esteja plenamente satisfeito com o resultado da cirurgia refrativa. Ele vai procurar outra opinião, não tenha dúvida. Seja sincero e solidário com seu paciente. É mais fácil ele aceitar uma complicação. Não tente enrolar. Se a relação médico-paciente não estiver saudável, peça a um colega mais experiente que acompanhe o caso com você. O paciente terá percepção de cuidado e não de incompetência. Do ponto de vista de resultado, tivemos um caso complicado, mas uma boa relação médico-paciente foi fundamental para o paciente superar a frustração da sequela. Ok, então aqui um caso de crescimento epitelial, onde o paciente teve uma sequela grave, importante, com perda de linha de visão, uma córnea que ficou ali com irregularidade. Então, é importante, então, a gente entender que essa complicação, o crescimento epitelial, nem sempre ele evolui tão bem quanto a gente gostaria.
É, Vou mostrar aqui agora um outro caso aqui. Ô, doutor Reinaldo, nesse último caso, atualmente, o senhor faria um PRK nele? Não tinha grau para tratar, né? Fazer um PRK por qual motivo? Ele Não, tinha eu uma falo córnea inicialmente. irregular. Hã? Eu falo inicialmente, em vez do LASIK. Ah, hoje Na eu dou primeira mais cirurgia. preferência para o PRK do que para o LASIK. E hoje, com essa córnea irregular, eu faria um PRK topoguiado. Se batesse a topografia exatamente com o cilindro e o eixo. Entendi. Ok? Arnaldo, quer fazer algum comentário? Não, Renato, só lembrar o seguinte, DLK, fase inicial, paciente que está desenvolvendo um quadro inicial DLK, grau 1, esse paciente, o tratamento é tratamento clínico, corticoide tópico, corticoide oral, copiosamente. Se esse paciente com 24, 48 horas não estiver evoluindo bem, aí é necessário levantar o flap, remover aquele tecido e, de preferência, colocar um corticoide lá de depósito na interface. Agora, aquele paciente que já está em melting, a gente tem que avaliar se vale, se já tem um DLK já bastante avançado com melting, temos que avaliar se vale a pena levantar o flap ou não, porque muitas vezes você vai levantar o flap, você vai ter um flap rasgado, pode ter até uma perfuração ocular. Então, DLK é uma complicação rara, mas grave e que tem que ser tratada e avaliada diariamente. Ok? Vamos chamar agora a doutora Ana Arnaldo, Luísa. aí eu tenho uma conduta diferente. Se eu tiver um DLK e eu percebo que esse DLK ele é importante, ele está levando ao melting, eu levanto o flap o mais rápido possível e tiro todo aquele conteúdo, que é um conteúdo caseoso, leitoso, porque aquilo ali, aquele processo inflamatório, ele ativa a colagenase que vai retroalimentar o melting. Então, O que eu quis limpo dizer, toda a Reinaldo, é o interface seguinte: e corticoide. Concordo com grau você no 1 e grau corticoide. 2 é necessário levantar. Agora, o paciente que já está com DLK grau 4, já está em melting, nós temos que avaliar se vale a pena realmente levantar, porque às vezes você vai levantar, você vai ter vai lavar o flap, mas você pode ter uma perfuração e pode causar uma irregularidade corneana tão grande que esse paciente eventualmente pode ir até para transplante. Então, Nesses se tiver que casos, levantar, levanta rápido, não demora, não fica pensando muito se vai levantar ou não, porque a coisa com pode se certeza. agravar e, né? Só que Vamos lembrar que esse chamar agora. paciente. Só um minutinho, vamos terminar, porque esse assunto é importante. Lembrando que esse paciente, quando ele chegou, ele já chegou com essa área de melt na área central, com baixa divisão. Eu levantei o flap e outra coisa, se você tiver um melt importante com perfuração do flap, conduta, amputação do flap, limpeza dessa interface e corticoide. Você deixar esse melt ali evoluindo ali, você só vai agravar esse consumo de tecido. Vamos lá. Ok, Doutor vamos Reinaldo, chamar agora a doutora Ana Luísa, o próximo eu tenho uma caso. dúvida. Eu tenho uma Pode dúvida perguntar aí. ainda do meu. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu, Rafael Valente. Diga lá. Nesses casos dos pacientes com DLK e melting, vocês entram também com doxiciclina ou não? Para inibir a. Não, não faz sentido, porque você não tem um processo infeccioso. Não, DLK, não como. a ceratite lamelar, é um processo inflamatório. Eu sei. A doxiciclina no sentido de inibidor da colagenase. Ah, tá. Que nem a Entendi. gente. Pode ser, você pode entrar. Agora, se você der corticoide, o tratamento de eleição é corticoide tópico, de hora em hora, e, se for necessário, inclusive via oral, como o Arnaldo falou. O corticoide, mas entrar mesmo e avaliar esse paciente todos os dias, certo? Porque realmente, se ele está tendo melt, é porque ele está tendo ativação da colagenase. Você pode dar doxiciclina, sim. Perfeito, obrigado. Bom, vamos lá. Então, Ana Luísa. Paciente, 56 anos, feminina, 2010 veio para avaliar a cirurgia refrativa. Não usa óculos e não quer lente de contato. Refração dinâmica mais 1,5, PAC 540, 529. Na topo dela,
Os parâmetros estão bons, 45, no olho esquerdo, 44, 45. Então, se realmente não quer óculos de jeito nenhum e lente, quer a cirurgia, como é um grau baixo, acho que dá para fazer o PRK, né? Não Sim, é um grau alto de hipermetropia. dá para fazer um PRK. Só lembrando que esse paciente de 2010, os lasers atuais, eles têm um spot menor, e acho que é de 1 milímetro, os anteriores eram de 2 milímetros. E isso faz com que haja maior precisão. Então, hoje, graus baixos de hipermetropia, você pode fazer um HPRK. Mas esses lasers mais antigos, em 2010, nós estávamos em outra geração. O PRK era péssimo, porque regredia tudo, voltava tudo ao que era. Então, nesse caso, baseado no que a gente tinha na época, foi feito um LASIK. Hoje, poderia ter sido feito um PRK, você tem razão. Aqui está o planejamento. Sempre, um paciente presbita, a menos que ele seja um piloto, seja um motorista profissional, você sempre deve ver a possibilidade de ele aceitar uma báscula. Porque se corrigir essa hipermetropia e ele continuar precisando de óculos para perto, você vai trazer pouco benefício para o paciente. Certo? Então, foi feito um H-LASIK báscula. Aqui está o planejamento. Foi mais um no olho direito e mais 2,5 no olho esquerdo. Uma báscula de uma dioptria, que foi o que ele aceitou. Então, vamos lá. Isso em 2010. Isso. Aí veio em novembro, a cuidar de visual 09 J2 sem correção, 2011 também feliz, 09 J2. Aí depois 2012, 2 anos, piora da visão. A refra dinâmica mais 0,75, AO, né? Aí a conduta agora. Não reoperar, faco refrativa. Ele tava com 0,9. Não tava De tão ruim, né? visão, Para o. É, 1. está longe de 1. E É, com mais 0,75 ele chegava a Jaeger 1. você falar se tá muito ruim, só pra só assim para mexer, mas a cuidade até que não tá tão ruim, tá boa, né? Eu não reoperaria, não. Tentaria um óculos para perto. Lembrar que esse paciente agora, nós estamos falando de 2000, esse paciente está com 57 anos. Eu A tentaria um óculos acomodação para dele já é perto. mínima. Se ele ainda tem um pouquinho de hipermetropia, com certeza a visão de perto dele é muito ruim. Ah, mas eu tentaria o óculos primeiro, se realmente ele não. Só mexeria se Sim, não seria quisesse. uma ótima conduta. O paciente usar um óculos só para perto, de longe ele está sem necessidade, mas a decisão foi feita baseada na expectativa dele. Então, eu levantei o flap em ambos os olhos e apliquei. Mais 0,75 no olho direito e mais... Quanto? Não dá para Vendo a ver. presbiopia, o que faz com a gente, né? Mais 0,75 em ambos os olhos. Olha para você ver. Porque com 0,75 ele tinha Jaeger 1. Essas córneas ficam multifocais. Apesar de ser uma baixa metropia, ele tinha um ganho de visão e ele achava que foi significativo. Ninguém opera se a visão está satisfatória. Se ele aceitou fazer a cirurgia, porque ele não estava satisfeito com a visão. Então foi feito um H-LASIK, apesar de uma baixíssima metropia, levantei e fez essa báscula. Então vamos lá. Aí, 2013. 2013, a acuidade estava 1, IH1. 2014, 1 ano e 4 meses, estava também 1 IH1, então manter. E 2015, queixo de piora da visão para perto. A Estava plano. reflação. Visão 1, e estava com 61 anos. E agora? E agora eu tentaria novamente, visão para perto, só que com 61 tem que ver se não tem catarata, alguma outra coisa, né? Não, eu tinha visão 1. Só para perto, só o óculos também. Não mexeria, não. Eu hoje faria isso, só o óculos. Mas nós estávamos naquela época que tudo era LASIK. O paciente não queria usar óculos,
nunca quis usar óculos. Com 56 anos, ele não usava óculos. Então, eu fiz, então, uma báscula no olho esquerdo, que era o olho não dominante. Vamos lá. 2016. 2016 estava 1 e Aguer 1, fração dinâmica -2, 44, 75, 45, 46, 75, 47. 2017 também estava -1, a F 44, 87, 45, 46, 46, 75. No olho esquerdo tinha um crescimento epitelial fora do eixo. Só que como tá fora do eixo e visão, se não estiver reclamando também, acho que não mexeria não, observação. Então, foi o que foi feito. Observa como é que estava a topografia bem centrada, não tinha nenhuma interferência desse crescimento epitelial. 2019, ele começou a usar hidroxicloroquina, por causa de um problema reumático lá. E aí? Cuidado visual 0,8, Aguer 2 e OCT de mácula normal. Nós estamos Aí eu falando já de um tava... paciente com 65 anos, tá, gente? Mantive ele sem correção, orientado para início de catarata, controle periódico com retinol por causa do duto retinol. 2020. 2020, uso Roquinol, fez plástica recente, queixa de Aos cansaço, 66 anos, ele fez uma cirurgia plástica. Ou ela, né? cansaço, Ela fez uma cirurgia. ela, cansaço pela leitura prolongada. Aí eu acho que eu tentaria o óculos, não ia mexer não, já mexeu bastante, né? Não é? Então, com 66 anos, com uma visão, uma independência de óculos quase que completa, então não foi feito nada e essa paciente depois ela operou de catarata. Então, o que nós aprendemos nesse caso? Então, isso aqui, gente, olha para você ver, isso aqui é muito elucidativo. Paciente, 66 anos, fez uma cirurgia plástica. Ou seja, é uma pessoa com 56 anos, há 10 anos atrás, já não usava óculos. Então, são perfis, o perfil define o tratamento. Então, quando o paciente realmente põe como uma condição de não querer usar o óculos, hipótese alguma, e aceitar os riscos que você coloca para ele, você tem a possibilidade, sim, de fazer reaplicações para resgatar a visão de perto, desde que o paciente entenda que isso envolve algum risco. E o principal risco é o crescimento epitelial. Então, vamos lá. E observa que não foi feito nada. Eu só observei, não foi feito. Isso aqui foi um caso de crescimento epitelial, onde o tratamento de crescimento epitelial foi só observação. É a grande maioria dos casos. A gente não faz nada. O crescimento é só na periferia, a gente deixa ele lá e vai só observando. Vamos lá. O que nós aprendemos nesse caso? O conceito de velhice envelheceu, aborde com o paciente suas atividades e porquê da resistência ao uso de óculos. Avalia o que significa para o paciente não usar óculos. Isso é avaliar o perfil do paciente. Paciente presbita a ser submetido a uma cirurgia refrativa deve ser bem orientado para a possibilidade de hemetropia ou báscula após o teste de dominância. Se a dominância não for bem definida, faça um teste com lente de contato. Então, todo procedimento deve ser considerado de uma nova cirurgia, respeitando toda a rotina, inclusive com a assinatura do termo de consentimento e cobranças de honorários. A avaliação do perfil e da necessidade visual do paciente são fundamentais na indicação de procedimentos múltiplos. Deixe claro que com a idade anormal a piora da visão, podendo ser necessário um novo procedimento, nunca um retoque. Córneas hiperproladas podem piorar a qualidade visual, em especial sob estímulo mesópico. Um paciente de bem com a vida, vaidoso e com muitas atividades sociais, em geral, é um bom candidato à cirurgia refrativa. O contrário também é verdadeiro. Operou com 56 anos, não usou óculos após o tratamento. Com 66 fez cirurgia plástica. O perfil faz toda a diferença.
Poderia ter sido feita uma faco-refrativa e não um excimer laser? Sim. Atualmente, com a melhor das LIOS trifocais, seria a minha primeira opção. E o paciente deve ser orientado de que o tratamento refrativo da hipermetropia não é definitivo. Em algum momento será necessária a cirurgia de catarata. Então, gente, vocês observem que a gente tem que estar acompanhando, por isso que eu falo com vocês para não dar alta para o paciente, porque pode aparecer complicações futuras. Quem não acompanha um paciente nunca vai ver um caso de DLK, ou desculpa, de crescimento epitelial, porque geralmente eles são tardios. Aí a pessoa vai achar que está tudo bem, porque não acompanhou o paciente. Esse último caso, eu quero mostrar rapidamente apenas algumas coisas aqui. Ó. É um jovem de 25 anos, uma baixa miopia, década de 2000, LASIK reinava, né? Paciente inseguro, quis operar um olho de cada vez. Respeite a opinião do paciente. Eu fiz um olho em setembro e outro em outubro. Qual o problema? Nenhum. Aqui está o pós-operatório. Muito bem. Em 2007, 4 anos depois, ele voltou. Eu até coloquei o que era no prontuário físico dele. Veio para a rotina, fez a cirurgia de miopia, acha que não resolveu muito. Ele estava com meia dioptria e já estava achando que não tinha resolvido. Então, vai vendo. Então, meia dioptria, falei com ele, faz um óculos, se usar eventualmente. Em 2009, 6 anos depois, e é assim mesmo, o crescimento epitelial ele costuma ser tardio. Por isso que você tem que acompanhar o paciente. Volta reclamando de baixa divisão, tinha -1 e com crescimento epitelial. Então, evidentemente que essa ametropia ela era devido à progressão da miopia e não por causa do crescimento epitelial. Tinha um crescimento epitelial muito discreto na periferia. O que eu fiz? Eu levantei o flap e apliquei o laser para corrigir essa hemodioptria. Foi cobrado o tratamento? Foi 6 anos depois, 9 anos, sei lá, 6 anos depois, eu cobrei normalmente. Bom, em 2009, 3 meses após, estava com visão 1, mas já estava aparecendo de novo um crescimento epitelial por esquerda. Olha que trem danado. Logo após, nos 2 olhos. Olha essa área de aplanamento, é o crescimento da periferia do flap. Eu fiz observação, porque eu estava só observando, porque a visão estava boa, a área central estava preservada, e quando ele volta em 2020, ele estava sem queixas, mas o crescimento aumentou para a área central. Então, eu fiz uma limpeza imediata da interface, melhorou a topografia, e, bom, passado um tempo, cresce de novo, crescimento epitelial de novo na topografia, interferindo com na interface, interferindo com a topografia. Aí nós já tínhamos, nessa época, a mitomicina. Então, foi feita a limpeza da interface usando mitomicina. Aqui o direito, depois da limpeza, ficou perfeito, como estava antes, o direito, mas o esquerdo continuou com aquele crescimento lá na interface, e ele cresceu tanto que estava aparecendo uma mancha branca. O paciente olhava no espelho, ele via uma manchinha branca. Então, não tinha jeito, tinha que tirar aquilo lá. Foi retirada a limpeza, nova limpeza no olho esquerdo, e aqui ficou uma pequena sequela, pequena não, né? Uma sequela grande, mas felizmente na periferia. 1 ano depois, novo crescimento no olho esquerdo, novo levantamento da interface. E observa que era limpar e voltava. Aí eu falei assim, não vou mexer mais, vou só observar. A visão estava boa, mas a topografia ficou bem irregular. Então, estava aqui, ó, 2013, 2014, 2015, sempre visão 1 e aquela irregularidade lá por causa do crescimento. Fui documentando esse crescimento, tirava foto e punha no celular do paciente, para ele ver que era importante ele voltar, para a gente acompanhar se estava havendo crescimento. Fui acompanhando com qualidade de visão, a qualidade de visão dele excelente, e mostrando todos os controles aqui.
Observe aqui, ó, visão, 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 tudo um. E foto do celular do paciente, foto do celular do paciente. Aqui o crescimento. Você observa que é importante. Bom, fiz várias limpezas e várias recidivas. Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a limpeza. Aqui está o olho do japa, esse é um japonês. Você tem que primeiro marcar, porque você tem que reposicionar o flap. Aqui estava o crescimento na borda. Eu levanto, olha como é que o estroma está todo irregular. Eu não levanto mais, eu só levanto a área onde tem o crescimento. Para que você vai levantar o flap todo? E outra coisa, limpar também a parte dorsal do flap. É muito importante. E aí as células podem estar aderidas ali. Vou fazendo aquela limpeza, observa que o flap está ficando bem limpinho, o estroma também bem limpinho. Não levanta o flap todo. Observa aqui como ainda tem célula aqui na beiradinha. Eu vou tirar isso aí tudo. Lavei bastante, apliquei mitomicina e reposicionei o flap. Então, tá aqui agora. Bom, então, aqui, observa, depois de tudo isso, ainda tinha células no olho esquerdo e simplesmente resolveram ficar ali, não saíram. Mas a parte central, ela ficou preservada. Então, eu pensei, eu não vou mais levantar esse flap, eu vou observar esse crescimento epitelial. Se ele não evoluir, não deformar a córnea, e não, aqui, olha para você ver como é que aumentou, mas o eixo visual está livre. Continuei só observando. Olha aqui, só observando. Aqui está o crescimento aqui. Isso aqui foi antes, quando estava sendo vista aquela manchinha que eu falei com vocês. Bom, uma pergunta que pode ser feita. O tratamento do PTK pode ser feito com Excimer. Tem colega que aplica o Excimer laser no estroma para evitar que as células, matar as células com o laser. Eu tenho medo, porque você vai consumir tecido e pode gerar uma ametropia que o paciente não tinha. Lembrar que ele estava com uma visão boa. Quando chegou aqui já em 2023, é recente, ele tinha uma ametropia importante. Mais 1 com menos 1,25. Aí, observe, isso é recente. Eu resolvi fazer uma ablação, não por causa da ametropia, mas para tentar ver se o Excimer, como é preconizado, faria vamos dizer, mataria ou não deixaria crescer mais células. É preconizado o tratamento de PTK para isso. E o que eu fiz? Eu fiz o cilindro positivo. Eu fiz menos 1 com mais 1,5. Aqui, ó, nessa periferia. Aqui, olha aqui, o que foi feito? Exatamente onde estava aquela córnea toda deformada. E deu certo. Observe que a córnea ficou bem mais regular. Olha como é que ficou depois de ter aplicado. Olha como é que estava, como é que ficou após a aplicação do laser. Mas, olha o problema. Eu inverti o cilindro na tentativa de melhorar para não crescer mais célula. Eu inverti o cilindro, porque aquele cilindro estava sendo causado pelo crescimento epitelial. Observe que o cilindro era de 3 aqui na córnea, na topografia era 1,5, na refração 1,5. Eixo a 30. Agora ele estava 138, ou seja, inverteu o astigmatismo, porque esse cilindro não era refracional, era causado pelo crescimento epitelial. Então, é o seguinte, nós estamos agora em 24, esse paciente está com menos 1 no olho direito e mais 1 com menos 2, deixa 120, ou seja, eu inverti o cilindro. Agora, ele não é mais visível, observe que ficou só um pouquinho de células aqui, olha como é que estava.
E esse paciente, hoje, ele usa óculos para longe, eventualmente para dirigir. Ele não usa óculos constantemente, para perto ele não usa porque ficou uma báscula do olho direito. Piorou a visão para longe, receitei um óculos, falei com ele que nós não vamos mexer mais. Após tantas recidivas, o Exmer poderá ter efeito sobre o PTK, pode ter sido efeito sobre o crescimento? Parece que sim. Por quê? Eu já estou acompanhando ele um bom tempo, olha onde foi feito o laser. Exatamente onde tinha aquelas células. Então, gente, lê para nós aí, Luiz, o que nós aprendemos com esse caso? Foi o pior caso que eu tive de crescimento epitelial. Olha aqui como é que ele está hoje, olha aqui. Olha como é que estava antes do Exmer, após 4 limpezas da interface. Qualquer aumento da miopia após o tratamento a laser deve ser acompanhado com topografia para se afastar uma ectasia. Documentar o quadro clínico é fundamental para justificar sua conduta. Ao propor uma reintervenção, deixe claro os riscos e benefícios da conduta expectante e do novo tratamento. A limpeza da interface deve ser feita. Piora da visão, acometimento da área central, crescimento dos depósitos, migração das células em direção à área central, observação da opacidade à ectoscopia, ou tiver piora da visão ou da qualidade da visão. O levantamento do flebo não é isento de complicações, em especial a recidiva do crescimento epitelial. Alterações topográficas isoladamente não justificam o risco de se levantar o flap. Cobrança de honorários para limpeza do flap é opcional. De toda forma, o paciente deve arcar com os custos da clínica. Então, mantenha a calma e demonstre segurança. A tranquilidade do paciente dependerá de sua conduta. Se perguntar por que esse crescimento epitelial, como a sua cirurgia transcorreu sem complicações, não sabemos a causa. Como as células são do seu próprio olho, não há problema desde que não migrem para a área central. Teremos que fazer controle periódico para avaliarmos a necessidade de limpeza. O flap pode ser levantado em qualquer época. Eu já levantei flap 15 anos após o procedimento. Um controle periódico é fundamental para se avaliar a necessidade de nova limpeza da interface. Os depósitos na área central poderão deixar sequelas irreversíveis. Com essa informação, o paciente fica responsável pelo retorno. Então, considerando o aumento progressivo do cilindro, foi feita a ablação no mesmo procedimento. Eu deveria ter feito a limpeza sem ablação. Houve uma indução de astigmatismo no contraeixo, gerando aberrações que justificam as queixas do paciente, equivalente esférico mais 0,25. Por isso é que não usa óculos constante, porque ele ficou com mais 1 com menos 2 no contraeixo. Era 30, ficou 60. Mas mais 1 com menos 2, o equivalente esférico é praticamente plano. Por isso que tem uma visão boa. Isso aqui, gente, é só para... Esse caso apareceu recentemente. Um paciente me procurou nessa situação. Colocou um anel, depois tirou. Na hora de tirar, perfurou. No perfurar, lesou o cristalino. Ele me procurou com uma cicatriz, uns nó muito esquisito aqui onde teve a perfuração e uma catarata capsular anterior. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tirar anel também não é uma coisa tão inócua, tão sem riscos. Bom, gente, eram esses os casos aqui. O doutor Reinaldo fechou o Zoom sem querer, imagina, né? Exato. Reinaldo, pessoal, boa noite, então. Ele não vai voltar, não. Às vezes ele não percebeu, né? Acho que ele nem viu que fechou. Mas... Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa Boa noite, noite. boa noite. Boa noite. Falou. Boa noite.